Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou a minuta do contrato fiscal de investimento a celebrar entre o Estado português, representado pelo AICEP, e Papeles e Cartões da Europa, bem como duas outras empresas, a Europa Craft de Viana do Castelo e a Europa Portugal SGPS, no que respeita à atribuição de um crédito a título de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas e uma isenção de imposto de selo. Trata-se de um projeto de investimento na área de Viana do Castelo, como referi, que na ordem dos 88 milhões de euros e que pretende, entre preservação e criação de postos de trabalho, salvaguardar 315 postos de trabalho. O Conselho de Ministros aprovou também o segundo Plano Nacional de Ação para a implementação da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre mulheres, paz e segurança. Trata-se do segundo plano de ação para o período 2014-2018. O primeiro plano de ação decorreu, os planos de ação são de 5 anos, o primeiro decorreu entre 2009 e termina agora no final de agosto de 2014. Este segundo plano de ação comporta já as alterações decorrentes da avaliação daquilo que foi a aplicação do primeiro plano, bem como do processo de discussão pública a que foi sujeito por parte do Governo durante o passado mês e dos quais se retiraram alguns contributos. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros um diploma que revê o peso máximo de determinados veículos de transporte, procedendo à alteração do regulamento que fixa os pesos e dimensões máximas autorizados para estes veículos de transporte em circulação. Na prática, trata-se de alterar a tonelagem permitida para transporte de e para portos nacionais de 40 toneladas para 60 toneladas, assim favorecendo a atividade económica e, nomeadamente, a atividade de exportação. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros a transposição de uma diretiva da União Europeia relativa a normas a aplicar a equipamentos marítimos a fabricar ou a comercializar em território nacional ou a instalar em embarcações nacionais. Trata-se de normas que têm que ver, sobretudo, com a segurança e os materiais, os equipamentos a deter a bordo dos navios, quer para a segurança das tripulações, quer também para o combate à poluição marítima. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma alteração ao Estatuto da Carreira Diplomática, clarificando o âmbito subjetivo de atribuição de determinadas comparticipações na despesa de educação dos filhos dependentes de funcionários diplomáticos na sequência de uma recomendação do Tribunal de Contas. Por último, referir que foi aprovado também no Conselho de Ministros a Convenção contra a dupla tributação e a prevenção da evasão fiscal entre Portugal e a Geórgia. Fico à vossa disposição para quaisquer questões que me queiram colocar. Boa tarde, Fernanda Fernandes, da RTP. Eu queria perguntar se estava em condições de reagir ao pedido de sindicância do Bloco de Esquerda ao Governo numa investigação à suspeita de fugas de informação e como é que o Conselho de Ministros se sente sendo um dos alvos dessa suspeita de fugas de informação, tendo em conta que a CMVM também vai proceder a um inquérito entre o que se passou entre quinta e sexta, portanto, desde a decisão do Conselho de Ministros à publicação do decreto-lei e, portanto, à decisão do Banco de Portugal sobre o BES, portanto, terá havido aí uma quebra e venda de ações e fala-se, portanto, de informação privilegiada, se for possível. Obrigada. Obrigado. Isso não é propriamente um assunto que tenha sido tratado no Conselho, mas não deixo de lhe dar uma resposta, até porque a resposta é bastante simples. Em primeiro lugar, obviamente, não deixar de reafirmar que todas as investigações que sejam diligenciadas por parte das autoridades relativamente à existência ou não de informações privilegiadas que tenham afetado o mercado são naturalmente de ocorrer, devem ocorrer, quer dizer, é para isso que existem autoridades e é para isso que são proibidos determinado tipo de ações, nomeadamente tudo o que tenha a ver com informação privilegiada. Dito isto, referir que, relativamente às suspeições levantadas pelo Bloco de Esquerda, da parte do Conselho de Ministros, a única coisa que eu, nesta altura, gostava de reiterar é que o Conselho de Ministros, em nenhum momento, teve conhecimento prévio de qual é que ia ser a decisão da parte do regulador relativo à situação do Banco Espírito Santo. A única coisa que foi discutido e aprovado no Conselho de Ministros tratou-se da transposição de uma diretiva comunitária
que de resto estava autorizado pela Assembleia da República, que era conhecida, transposição parcial da diretiva comunitária, a pedido do Banco de Portugal, com o objetivo de o Banco de Portugal poder dispor, antes de tomar uma decisão sobre qual é que ia ser a solução que o supervisor, que o regulador entendia ser adequada para aplicar ao banco, antes de tomar essa decisão, poder dispor de todos os mecanismos jurídicos para que a decisão fosse a melhor possível para a situação concreta. Repito, o Conselho de Ministros não teve nenhuma informação prévia relativamente a qual é que ia ser a decisão do Banco de Portugal, do decisor, do regulador relativamente a esta matéria. De resto, essa informação só foi tomada, como o Sr. Governador do Banco de Portugal já afirmou no Parlamento, na tarde de sexta-feira, e o Conselho de Ministros nunca foi informado previamente dessa decisão. Foi informada a Sra. Ministra das Finanças, como é natural, no final do dia de sexta-feira, sobre qual é que era a decisão do Banco de Portugal, de resto, como foi explicado pelo Sr. Governador, de uma forma bastante clara, penso eu, aos senhores deputados na Assembleia da República, na audição que teve lugar no início desta semana. Wanda Proença da Lusa, eu gostava que me comentasses, hoje foram divulgados os dados de crescimento de 0,6% da economia portuguesa, e gostava de um comentário seu em relação a este indicador. Obrigado. Como calcula, obviamente que esse assunto foi abordado na primeira parte, na parte mais política do Conselho de Ministros. Estes indicadores, eu comentava-os deixava dois tipos de comentários. Em primeiro lugar, o comentário de que, num cenário em que, no quadro europeu, se observa, em termos de resultados médios, evolução em cadeia do primeiro para o segundo trimestre, a média na União Europeia é uma média de estagnação de 0,0%, quando em Portugal podemos registar a segunda média mais alta no âmbito da União Europeia, ou seja, um crescimento do PIB de 0,6%. De resto, a par com a nossa vizinha Espanha, o que não deixa de ser, como sabem, extremamente importante também, uma vez que a Espanha é o nosso principal parceiro comercial, ser também extremamente importante para a economia nacional, estar-se a registrar aqui ao lado, na nossa vizinha Espanha, também uma situação de crescimento económico. Isso é bastante positivo para a economia nacional. Ficámos bem acima da média europeia, quer em termos em cadeia, portanto, quando comparado a evolução do primeiro para o segundo trimestre deste ano, quer em termos também da variação homóloga, ou seja, a variação entre o segundo trimestre de 2014, quando comparado com o segundo trimestre do ano passado, de 2013. Também aí, a evolução da economia portuguesa, de 0,8%, está acima da média europeia, o que, obviamente, não deixa de demonstrar que todo o trabalho que tem sido desenvolvido pela economia nacional, pelas empresas, pelos trabalhadores portugueses, tem vindo a dar resultados, e Portugal encontra-se hoje numa posição económica de evolução e de crescimento da economia bastante mais favorável do que nos últimos 3 anos, e, em particular, mostrando uma resiliência maior àquilo que são as dificuldades sentidas no conjunto da própria Europa. Ou seja, o facto de Portugal estar acima da média europeia relativamente ao crescimento do PIB demonstra que estamos a resistir bem àquelas que são as dificuldades, que não são dificuldades exclusivas da economia nacional, pelo contrário, são dificuldades europeias, mas às quais a economia nacional tem conseguido reagir com bastante resiliência. O segundo aspecto que eu queria também sinalizar era dar nota de que estes dados demonstram o quão errados estavam os comentadores e os partidos das forças políticas que, quando dos resultados do primeiro trimestre, se apressaram rapidamente a dizer que a situação estava invertida e que Portugal, a economia nacional, se encontrava à beira já de novo de uma situação de recessão. Estes resultados vêm desmentir categoricamente essas análises. De resto, análises que não são, confesso, a mim não me espantam muito, porque são perfeitamente idênticas às análises que essas mesmas entidades fizeram há um ano atrás, a quando dos resultados do primeiro trimestre de 2013. Como se recordarão, na altura, quando dos resultados do crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2013, foram muitas as vozes, principalmente dos principais partidos da oposição,
que se apressaram a dizer que o programa de assistência económica e financeira a Portugal tinha falhado e que era inevitável um segundo resgate. Viu-se claramente que não foi essa a trajetória, pelo contrário, foi totalmente desmentida pela evolução crescente de recuperação económica. Também agora, do primeiro para o segundo trimestre, era bom que houvesse um reconhecimento desse erro e desse falhanço de expectativas por parte de quem, no primeiro trimestre, se apressou a condenar a recuperação económica portuguesa. A última nota que deixava é que, obviamente, continuamos com taxas de crescimento que ficam aquém daquilo que é desejável, daquilo que é necessário para uma recuperação mais rápida e mais sustentada da economia nacional. O Governo continua a trabalhar todos os dias para consolidar essa própria recuperação. Não há, portanto, qualquer tipo de euforia relativamente a estes dados. Pelo contrário, há um sentido de responsabilidade e um sentido de a consciência plena de que é preciso continuar a trabalhar e a trabalhar com muito cuidado, atentamente, para que os sinais que continuam a ser sinais de tendência claramente positiva de evolução da economia portuguesa no próprio contexto europeu não abrandem, não solucem e não voltem para trás, seguramente, porque isso seria dramático para os portugueses. Eu queria perguntar se no dia em que o Tribunal Constitucional, portanto, irá anunciar as suas decisões sobre cortes e pensões, portanto, que isto pode atingir um valor à volta dos 800 milhões de euros, se foi discutido algum plano B. Sobre a questão do Tribunal Constitucional, a única coisa que eu vos tenho a dizer é que o Governo naturalmente aguarda com toda a serenidade aquela que venha a ser a decisão do Tribunal Constitucional. Bom dia, Sr. Ministro. Fernanda Baes, da SIC. Ainda a propósito desta questão do Tribunal Constitucional e a propósito de algumas declarações que fomos ouvindo na semana passada, em caso de chumbo, o Governo não atirará a toalha ao chão ou estará em condições, ainda assim, de cumprir a legislatura por completo? E queria perguntar-lhe também, ainda em relação à questão do Banco Espírito Santo, se está em condições de garantir que não há qualquer risco para os contribuintes, isto depois de se saber que havia alguns empréstimos que já tinham sido concedidos antes ao antigo BES, que tinham garantido o Estado, e depois de se ter sabido que havia também uma garantia estatal para que o novo banco acedesse às linhas de financiamento, neste caso a uma linha de emergência do Banco de Portugal, um cenário que poderá voltar a repetir-se caso se feche novamente a torneira do BCE. Relativamente à questão, obrigado pelas suas questões, relativamente à questão que me coloca do Tribunal Constitucional, repito o que disse à sua colega, o Governo aguarda serenamente aquilo que venha a ser, aquela que vier a ser a decisão do Tribunal Constitucional e não se pronuncia sobre essa matéria enquanto o Tribunal não tomar uma decisão. Relativamente à questão que coloca sobre o Banco Espírito Santo e, em particular, a questão que, na sua pergunta, coloca como o risco para os contribuintes. Vamos ser claros para que as pessoas possam, no meio desta, enfim, do muito que se tem dito e escrito sobre esta matéria, para que as pessoas possam entender de uma forma mais ou menos simples a situação. Basicamente, a situação em que se encontrou o Banco Espírito Santo ofereciam três saídas possíveis, simplificando. Ou, por um lado, a nacionalização do banco, em segundo lugar, a falência do banco, e, em terceiro lugar, aquela que veio a ser a solução adotada, que é a resolução ao abrigo das diretivas europeias, das novas diretivas, das novas regras europeias, que permitem a criação de um novo banco, um chamado Bridge Bank, ao lado, para onde são transferidos, ou não são transferidos, digamos assim, tudo aquilo que tem que ver com ativos problemáticos, tóxicos, da parte da instituição. É evidente que, depois da experiência muito negativa para os contribuintes nacionais, que importou a decisão do governo anterior de nacionalizar o BPN, quando da crise do BPN, a transferência de todo o risco, quando se nacionaliza um banco, transfere-se todo o risco para o contribuinte. Porque o banco, ao ser nacionalizado, fica na esfera pública, a esfera pública é a esfera do Estado, é o dinheiro dos contribuintes, e, portanto, essa nacionalização importa a transferência de todo o risco para os contribuintes. Essa decisão não foi, obviamente, como não poderia deixar de ser, acolhida por este Governo. Não foi acolhida por este Governo, não era uma solução possível. A solução da falência do banco, quer pelo efeito sistémico,
quer pelo efeito de perda de postos de trabalho, quer pelo efeito de perigo e de risco iminente para os próprios depositantes do banco, do ponto de vista do Governo, também não era uma solução e não foi encarado como uma solução, quer por parte do regulador, quer por parte do próprio sistema financeiro, exatamente por causa do problema sistémico que ele acarretaria. E, portanto, a decisão que foi tomada, eu diria, conforme a generalidade das vozes que com seriedade se têm pronunciado sobre este assunto, é a solução mais correta, é a solução mais adequada dentro da situação grave a que se chegou. Dizer que isso importa em riscos para os contribuintes, vamos lá ver, o que importa em riscos para os contribuintes seria a solução, seguramente a solução da nacionalização. Esta solução é uma solução que, uma vez que o Estado não é acionista do banco, não só não nacionaliza, como não é acionista do banco, nem sequer empresta dinheiro ao banco, o empréstimo de dinheiros públicos não é ao banco, é ao fundo de resolução, ou seja, à totalidade do sistema bancário, o risco fica com o fundo de resolução. Dir-me-á, bom, mas e se o fundo de resolução, se o sistema bancário amanhã não tiver condições para pagar esse empréstimo ao Estado? Eu acho que isso são demasiado ses. Com toda a franqueza, o que interessa nesta altura situar é que o envolvimento do dinheiro público desta vez, ao contrário do que aconteceu no BPN, noutras circunstâncias, desta vez o envolvimento de dinheiros públicos não é nem na nacionalização dos riscos, nem sequer no empréstimo direto de dinheiros públicos à instituição bancária. O empréstimo é feito ao Fundo de Resolução e, portanto, o risco é o Fundo de Resolução que detém 100% do capital do novo banco e, portanto, o risco sobre a evolução do novo banco impende não diretamente sobre o Estado, leia-se sobre os contribuintes, mas sobre a totalidade do sistema bancário. Acho que com a clarificação destas situações fica perfeitamente à compreensão de todos que dizer-se que há riscos para os contribuintes, sempre que possa haver dinheiros públicos envolvidos, potencialmente haverá sempre uma dose qualquer de risco. Só que as medidas tomadas desta vez são medidas que afastam de uma maneira clara qualquer risco direto para os contribuintes. E era bom que estas coisas fossem explicadas com simplicidade e com verdade, para que não se criassem alertas ou não era alertas que eu queria dizer, não se criassem alarmes injustificados junto da opinião pública e, em particular, quer junto dos trabalhadores, quer junto dos depositantes da própria instituição financeira.